Olá, seja bem-vindo à nossa aula 3 vezes Cenoura. Meu nome é Thaís Cruz, sou terapeuta Ayurveda e Natural Chef, trabalho com alimentação saudável há mais de 15 anos e nessa aula de hoje estou aqui para te ensinar como você vai poder fazer 3 versões do bolo clássico de cenoura. É isso mesmo, não só uma, mas 3 versões. Você vai aprender na prática, aqui nessa aula hoje comigo, como fazer um bolo de cenoura adoçado com açúcar demerara, com adoçantes naturais e com frutas. E além de aprender o bolo, é claro, vai aprender também as coberturas referentes a cada um desses bolos, com açúcar, com adoçante e com fruta. E todas as receitas usando ingredientes simples e fáceis de encontrar. Fica tranquila que não tem nada de outro mundo, nada inacessível. Provavelmente você já tem muitos desses ingredientes aí na sua casa e vai poder escolher qual dessas receitas é mais adequada para poder fazer aí também. E se por algum motivo hoje você não pode comer os doces que você tanto gosta, seja por alguma intolerância, alguma alergia, por alguma restrição ao glúten ou mesmo uma doença celíaca, fica comigo nessa aula que até o final você vai ter várias opções para poder voltar a comer todos os doces que você tanto ama com tranquilidade. E se você está chegando aqui nessa aula e já passou por várias aulas, por várias receitas sem glúten, sem leite, sem açúcar e ficou desanimada porque você tentou fazer e não deu certo, ou você achou os ingredientes muito caros, ou ficou confusa na hora de escolher qual farinha usar, como trocar a farinha de trigo por uma farinha sem glúten e fazer com que o bolo fique gostoso, que esse bolo não fique solado ou não fique muito esfarelento, muito seco. Se você já tentou fazer alguma vez alguma receita sem glúten, sem leite ou sem açúcar e não deu certo e você ficou desanimada porque só perdeu tempo, dinheiro e ingredientes, fica tranquila que eu sei como é que é, porque eu já passei por isso também. Dá uma olhada na cara do meu primeiro bolo saudável. A primeira vez que eu tentei fazer um bolo saudável, olha como que ele ficou. E olha o que eu consegui fazer hoje. Então, se eu conseguir, com certeza você também consegue. E as minhas primeiras receitas sem glúten eram receitas que ficavam terríveis, não só na aparência, mas no sabor também. E eu me sentia muito frustrada, porque perdia realmente tempo, ingrediente, tempo de vida, ali na cozinha, fazendo uma receita que depois acabava indo pro lixo, porque nem eu, nem ninguém da minha família conseguia comer de tão ruim que ficava. Mas por que eu continuei fazendo? Vocês me perguntam muito por que é que eu tenho uma alimentação saudável? O que me motivou, afinal de contas, a desenvolver doces sem glúten, sem leite e versões sem açúcar, com adoçante, de uma forma natural, de uma forma que a gente crie uma receita que seja realmente um alimento. Vocês me perguntam se eu tenho diabetes, se eu tenho intolerância, se eu tenho doença celíaca. Então sim, eu tenho sim intolerância à lactose, mas a minha história começou muito antes da descoberta da minha intolerância. Na infância, eu era uma criança com sobrepeso e com vários problemas de saúde, principalmente estomacais. Para você ter uma ideia, na minha família eu era conhecida como a Thaís do miojo, porque todo dia quando eu chegava da escola, sentava em frente à televisão e comia 2 pacotes de miojo. Isso fez com que o meu peso fosse aumentando e a minha saúde não fosse ficando tão boa. Só que o meu processo de mudança não foi nada milagroso de uma hora para outra. Ele foi um processo lento e longo. Naquela época a gente não tinha muito acesso à informação, então o que eu consumia sobre alimentação saudável era através de revistas que eu assinava e comprava. E eu fui entendendo com o tempo a importância de a gente ter uma alimentação mais saudável e também um estilo de vida saudável. E isso me motivou a entrar na faculdade de fisioterapia para conhecer melhor como que funciona essa máquina que a gente habita, que é o nosso corpo. E foi dentro da faculdade que eu conheci o yoga, que realmente transformou a minha vida. Se você não sabe, eu fui instrutora de yoga durante 10 anos. Isso fez com que eu mudasse todos os meus hábitos alimentares, tanto a minha forma de comer, os horários, a forma como eu vivia, a forma como eu via a alimentação, mudou através do yoga. E através do yoga eu conheci o Ayurveda. Se você não sabe o que é Ayurveda, a Ayurveda é conhecido como a medicina da preservação da vida. É uma medicina muito antiga que tem origem na Índia, que nos ensina como ser saudável de uma forma muito simples, caseira, usando tudo aquilo que a gente tem na nossa casa. E foi então através do Ayurveda que eu realmente fiz uma mudança drástica na minha forma de me alimentar e a partir disso colhi os frutos, colhendo muita saúde e principalmente não deixando de comer aquilo que eu gostava. Às vezes a gente pensa que para ser saudável a gente tem que abandonar tudo isso que a gente gosta, principalmente os doces, e com a Ayurveda eu aprendi que não, que é possível sim a gente unir o sabor e a saúde e preparar receitas incríveis. E como boa apaixonada, eu comecei a compartilhar esses conhecimentos com os meus alunos de yoga na época,
comecei a formar algumas turmas, a gente fazia uma turminha no salão de festa da casa dos meus pais, para eu ensinar um pouco mais sobre essa culinária, sobre essa visão nova, não tão nova assim, né, mas para mim era nova, de alimentação, de como usar das ervas, temperos, da combinação dos sabores, da combinação dos ingredientes para fazer uma comida verdadeiramente gostosa e saudável. E esses cursos foram se expandindo, eu fiz cursos, ministrei cursos ao redor do Brasil e também me especializei e aprofundei mais nessa medicina quando fui para a Índia em 2013, estudar um pouco mais sobre esse universo do yoga e do Ayurveda. E a partir disso, então, as turmas foram crescendo e eu vi que eu queria alcançar mais pessoas. Por isso decidi migrar e comecei a ensinar aqui pela internet, para que esse conhecimento pudesse ser compartilhado com pessoas ao redor do mundo todo. E à medida que eu comecei a dar os cursos, tanto presenciais quanto online, eu conversava muito com as alunas e comecei a entender que a verdadeira dificuldade delas não era o almoço, fazer lá um arroz com feijão, uma carne, eram sim os doces. A maior dificuldade era naquele finalzinho do dia, ali pelas 4, 5 horas, quando batia aquela vontade de comer um docinho e elas não sabiam o que fazer. Não sabiam preparar, não sabiam como escolher, ou se faziam não ficava tão gostoso quanto o tradicional. E foi por isso então que eu resolvi me dedicar 100% a ensinar sobre como preparar doces saudáveis, como transformar doces em saúde para você e para sua família. Nessa época eu me empolguei tanto que eu abri uma doceria, eu tinha uma doceria onde eu produzia os doces na cozinha da minha casa e vendia basicamente brownie, cookie, doce de leite, tudo feito pelas minhas mãos e entregue pelo meu marido. Porém, com a chegada do nosso filho, eu resolvi dar uma pausa na doceria e focar 100% em estar aqui, ensinando mulheres a como transformar um doce em saúde. E eu fiz isso porque eu acredito que toda família merece ter saúde e sabor à mesa. Eu poderia simplesmente fazer um vídeo, postar lá no YouTube ou fazer algum conteúdo no Instagram para te ensinar isso? Poderia. Seria muito mais fácil, muito mais prático. Mas eu decidi estar aqui, criar mesmo um evento, criar uma aula completa, te ensinar não só uma receita, mas 3 receitas para que você realmente entenda esse universo que tem aqui à sua frente, essas possibilidades incríveis de você poder fazer doces maravilhosos como esse e comer sem culpa, sem peso na consciência. E um dos motivos que me incentivou a fazer esse evento é deixar claro para você que não é porque um doce ele é sem glúten, sem leite, sem açúcar, que ele é saudável. Essa é uma grande confusão que as pessoas têm e acabam muitas vezes pagando caro em ingredientes, fazendo preparos, perdendo tempo, achando que estão consumindo algo saudável, quando na verdade não é. Ao longo dessa aula você vai entender o que realmente torna um doce saudável e como que você vai poder fazer isso na sua casa. E além disso, as pessoas acabam cometendo muitos erros na hora de preparar, principalmente bolos. Ao longo desses anos eu identifiquei 3 principais erros que fazem com que os seus doces, principalmente seus bolos saudáveis, não fiquem gostosos, fofinhos, macios, deliciosos, como aquele tradicional feito com farinha de trigo, com leite, com açúcar branco. O primeiro grande erro é não saber combinar farinhas sem glúten. As pessoas acabam pegando uma receita tradicional, que vai lá 200 gramas de farinha de trigo, e acham que substituir por 200 gramas de farinha de arroz, ou 200 gramas de farinha de amêndoas, ou 200 gramas de amido, ou seja lá qual for a farinha sem glúten, acham que isso vai dar certo. E eu já vou te alertar que não, e ao longo dessa aula você vai entender por que e como fazer um bom mix de farinha para suas receitas darem certo. O segundo grande erro é não saber substituir açúcar. Acaba tirando açúcar branco e colocando algum adoçante natural, como o xilitol, por exemplo, achando que essa receita vai ficar boa. Ou até mesmo substituindo por algum açúcar de melhor qualidade nutricional, mas não sabendo combinar os outros ingredientes para fazer essa receita dar certo. Então, nessa aula você também vai entender como substituir o açúcar da maneira correta. E um outro grande erro é não pesar os ingredientes de forma adequada. A precisão, quando você fala de doces, é fundamental. Por exemplo, se você vê uma receita que fala de 1 xícara de farinha de arroz, você pode ter em casa uma xícara como essa ou como essa. Ambas são xícaras, mas as medidas delas são completamente diferentes. Então, muitas vezes a sua receita dá errado porque você não pesou os ingredientes, você não mediu de forma adequada. Por isso que eu recomendo que você tenha em casa uma balancinha dessa, que custa aí 20, 30 reais. Essa minha aqui já tem uns 5 anos, eu uso todo dia, elas duram muito. E isso já vai te ajudar muito a ter precisão, pesar os ingredientes
fazendo com que essa receita dê certo. Às vezes, algumas gramas de algum ingrediente específico pode ser o motivo do seu bolo dar totalmente errado. Então vamos começar a aprofundar sobre esses erros e já falando aqui da nossa receita, que eu sei que você está aqui porque você quer ver, aprender bolo de cenoura, né? Então vamos lá. Primeiro erro que eu falei é você não saber fazer uma boa combinação de farinha sem glúten. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, nós temos 3 bolos de cenoura, né? O bolo de cenoura adoçado com demerara e o nosso bolo de cenoura adoçado com adoçante natural, a receita é a mesma. A única coisa que muda é a forma de adoçar. Esse vai açúcar demerara e esse vai adoçante natural. Daqui a pouquinho você já vai ver todo o passo a passo com os ingredientes na tela para você poder anotar e fazer aí na sua casa. Mas antes de você ver a receita, é importante ter essa consciência que aqui nessas 2 receitas a gente usa 2 tipos de farinha. Eu uso farinha de arroz e farinha de aveia. Sempre quando a gente vai fazer uma receita sem glúten, esse mix de farinha precisa ser adequado para a receita que você vai fazer. Então as pessoas me perguntam, Thaís, me passa um mix de farinha pronto para eu usar em todas as minhas receitas? E eu respondo, não, porque eu não acredito nisso. Eu não acredito que exista um mix de farinha que vai servir para tudo. Por quê? Porque quando nós usamos a farinha de trigo, a gente tem na farinha de trigo tudo que a gente precisa, independente da receita que a gente vai usar. Então é o trigo que deixa o seu bolo fofo, é o trigo que quando você faz um pão forma aquela casquinha, ou quando você faz uma massinha de torta fica crocante. Então a gente consegue diferentes características apenas em uma farinha, que é a farinha de trigo. A liga também a gente consegue muito por conta do glúten, né? Agora, quando a gente passa para o universo de farinhas sem glúten, a gente não vai encontrar todas as características em uma só farinha. Por isso que você não pode usar em um bolo apenas um tipo de farinha. Você precisa combinar farinhas para que a gente consiga ali a fofura, a liga, a elasticidade, aquilo que a gente quer em um bolo, numa combinação de farinhas. Eu no início fazia isso, só usava farinha de arroz e achava que ia resolver minha vida e por isso que meus bolos ficavam horríveis, principalmente muito baixos, os bolos não expandiam, não cresciam, ficavam muito secos, aquele bolo que não tem sabor, né? Que não é gostoso, não adianta a gente se enganar que não é. Inclusive tem canais aqui, tem um canal que eu acompanho no YouTube, que é um canal grande de receitas sem glúten, sem leite, sem açúcar, que eu já testei várias vezes as receitas para ver se dá certo e não dá por conta disso, por conta de usar apenas um tipo de farinha. Então, entenda, sempre você vai precisar fazer um mix de farinha. Como que você vai escolher o mix? Você primeiro tem que saber qual receita você vai fazer. Então, se eu vou fazer um bolo, vai ser uma combinação de farinha. Se eu vou fazer uma massa crocante de torta, como uma torta de limão, uma torta banoffee, que eu ensino dentro dos meus cursos, isso vai precisar de um outro mix de farinha. Então, o ideal é que sempre você tenha diferentes famílias de farinhas ali no seu mix, que você tenha algum tipo de farinha de estrutura, como a farinha de arroz, a de aveia, de quinoa, de teff, de sorgo, que vai dar a estrutura para esse bolo, vai fazer com que esse bolo não fique todo esfarelado. É importante que a gente tenha algum agente que vai trazer um pouco mais de gordura, de umidade, de sabor, como por exemplo as farinhas de oleaginosas, né, de amêndoas, de castanha, de nozes, de amendoim. Como aqui no caso desses 2 bolos, eu escolhi não colocar a farinha de oleaginosas e colocar ali um óleo de coco, colocar ingredientes que tragam gordura, porque é a gordura que vai trazer a umidade, o sabor para esse bolo. E a gente sempre vai precisar, quando a gente fala de bolo sem glúten, ter algum tipo de agente de liga, porque isso é o que o glúten faz. Então, como não existe o glúten aqui, a gente vai precisar incluir, seja um psyllium, seja uma goma xantana, seja a linhaça, seja a chia. A gente vai precisar desse agente de liga para que esse bolo se estruture. E quando a gente faz essa substituição, a gente não está só tirando o glúten, a gente está incluindo muito mais fibras antioxidantes, ingredientes anti-inflamatórios, tornando o nosso doce muito mais saudável. Porque hoje já existem muitos estudos comprovando o quanto o glúten ele é um ingrediente pró-inflamatório. Muitas pessoas falam, ai Thaís, mas a minha avó, a minha nona comia pão, comia bolo com trigo e morreu com 90, 100 anos e era todo mundo saudável. Ok, mas você precisa lembrar que o trigo daquela época não é o mesmo trigo de hoje. O trigo daquela época tinha 14 cromossomos e o trigo de hoje tem 42 cromossomos.
Tá, Thaís, e daí o que eu tenho a ver com esse número de cromossomos? Quanto mais cromossomos, mais difícil é para o seu corpo digerir. Então, às vezes até você mesmo, se você já tem, 70, 80 anos, você lembra de quando você era mais jovem, você comia trigo e não sentia tanto desconforto como hoje. É por conta dessa modificação mesmo genética que foi feita no trigo, fazendo com que esse glúten se torne uma proteína muito mais indigesta para nós. Além do que temos a presença do glifosato, que é um agrotóxico utilizado no trigo, que gera essa indigestão, que é um dos grandes responsáveis, inclusive, pelo desenvolvimento da doença celíaca e por essa má digestão, essa sensação de desconforto que a gente tem quando a gente consome glúten. Então, reforçando, lembra que eu te falei que não basta ser sem glúten, sem leite, sem açúcar para ser saudável? Então não basta só tirar a farinha de trigo e entupir as suas receitas de farinhas brancas, que você vai às vezes estar gerando um processo inflamatório no corpo da mesma forma. Por isso então que você vai aprender agora como fazer a receita do nosso bolo de cenoura adoçado com açúcar demerara. Ai, Thaís, mas o açúcar também não é prejudicial? Calma que a gente tem duas opções aqui sem açúcar, que daqui a pouco eu vou te falar mais sobre ela. Hoje a gente vai fazer um bolo de cenoura e essa é uma das receitas preferidas das minhas alunas. Aqui a gente vai começar a receita separando os secos dos úmidos. Aqui nos secos a gente vai estar utilizando a farinha de aveia, a farinha de arroz, que pode ser integral ou de arroz branco, uma pitada de sal e o fermento. Nos líquidos e úmidos entra a cenoura, que é importante que esteja ralada, faz diferença a cenoura picada e ralada, a ralada é muito melhor, então você vai precisar ralar a cenoura e tirar a casca. Aqui a gente está usando açúcar demerara, que pode ser também açúcar mascavo, açúcar de coco ou adoçante na mesma proporção. Se você utilizar açúcar mascavo ou de coco, vai alterar apenas na cor do bolo. Os ovos, o óleo, que pode ser óleo de coco ou óleo de girassol, e a linhaça dourada em grãos. Então a gente vai começar preparando o nosso mix. Em um bowl você vai colocar a farinha de aveia, a farinha de arroz e a pitada de sal. Vai misturar. E reservar. O fermento a gente vai reservar e vai colocar ele por último. E agora a gente vai para o liquidificador. No liquidificador a gente começa colocando sempre os mais líquidos, então coloca os ovos, o óleo que você vai utilizar, óleo de coco ou de girassol, o açúcar ou adoçante da sua preferência, a linhaça dourada, e aqui é importante que seja a linhaça em grão, para que a gente mantenha todas as fibras dela e os componentes nutricionais. Se você já compra a farinha de linhaça, você não sabe quando que ela foi moída e já pode ter perdido e oxidado bastante, então sempre dê preferência à linhaça em grão. A gente vai bater um pouco agora e depois vai adicionar a cenoura para não ficar muito pesado. Depois de bater bem, você vai adicionar a cenoura ralada. E agora a gente vai bater por mais ou menos uns 2, 3 minutos. Quanto mais você bate a cenoura no liquidificador, mais ela vai liberar a pigmentação, deixando o seu bolo de cenoura com aquela cor mesmo de bolo de cenoura que a gente quer, mais alaranjada. O grande segredo dessa cor é você bater bem a cenoura, então ela precisa liberar bem toda essa coloração, toda essa pigmentação natural da cenoura. Só levar para bater. Depois de bater bem, a massa vai ficar nessa consistência, percebe que ela já tem uma coloração bem alaranjada. A gente vai agora misturar os líquidos com os secos. A gente vai transferir aos poucos essa mistura do liquidificador para o nosso mix de farinha. Eu gosto de colocar um pouco, misturar, não colocar tudo de uma vez. Colocou toda a massa, mistura bem.
E a gente finaliza colocando o fermento peneirado. E mistura gentilmente. E essa é a consistência da nossa massa. É sempre importante você observar bem a consistência da massa para que você chegue nesse resultado no final. E esse é o resultado final da nossa massa com açúcar demerara. Aqui eu vou usar uma forma quadrada, novamente untei apenas o fundo e não as laterais para não limitar e restringir o crescimento do bolo. E agora é só levar no forno pré-aquecido a 180 graus. Para fazer a nossa cobertura de chocolate preto, você vai precisar de uma panela de fundo um pouquinho mais grosso. O ideal é que seja uma panela de inox que tenha esse fundo um pouquinho mais grosso para não queimar. Sem ligar o fogo ainda, você vai começar colocando o leite vegetal. E aqui o ideal é que seja um leite vegetal com percentual de gordura maior. Um leite vegetal de amêndoas, de coco ou de castanha de caju. Depois você vai adicionar o açúcar da sua preferência. Pode ser açúcar de coco, que é o que eu estou usando aqui, açúcar mascavo, adoçante, ou até mesmo nada. Se o seu chocolate já for adoçado, você não precisa usar açúcar. Eu já fiz essa receita sem e também dá certo. A gente vai adicionar agora o cacau em pó e é importante que seja um cacau em pó 100% sem adição de açúcar. E agora você vai ligar o fogo. Sempre a chama de média para mais baixa, não muito alta. E vai mexer. Depois que começar a ferver, você cuida, se precisar abaixa um pouquinho mais o fogo. E aqui a gente vai adicionar o chocolate preto picado. E aí é só mexer até engrossar. Você vai mexendo sempre raspando as laterais, cuidando para não deixar aqui, que pode ir queimando, e o fundo também. Depois de mais ou menos 5 minutos fervendo, você vai perceber que a calda ela espessou um pouco, mas ela continua uma calda líquida. Tá tudo certo, você vai desligar e transferir para um recipiente de vidro e aguardar esfriar. Essa calda ela vai ficar mais encorpada depois de esfriar em temperatura ambiente. E você sempre vai precisar deixá-la em temperatura ambiente antes de colocar em cima de qualquer bolo. Que bolo delicioso, né? Eu sei que você já deve estar louca para separar os ingredientes aí na sua casa e fazer. Viu como são ingredientes fáceis, simples de encontrar? Quando a gente sabe fazer, não tem nada de outro mundo, nada caro, inacessível ou complicado. Eu sou mãe, eu sei como é que é, eu sei que provavelmente você tem uma vida corrida, que você quer oferecer uma alimentação saudável para os seus filhos, para o seu marido e até mesmo para você se sentir bem comendo um doce. Por isso que as receitas que eu desenvolvo são todas receitas práticas. Você viu ali, coloca no liquidificador e tá pronto, né? Então você merece esse tempo para você, esse tempo para poder degustar um bolinho gostoso no final de dia ou no final de semana, sem ter que enlouquecer passando horas na cozinha, gastando um monte de dinheiro para preparar um bolo saudável.
tá? E eu deixei para fazer a finalização, aí o grande finale, de colocar a cobertura aqui com vocês. Então, olha a textura dessa cobertura, olha o brilho que ela tem. Se você conseguir resistir, esperar até cobrir o seu bolo, parabéns, porque olha, dá vontade de comer de colher ou colocar um morango aqui, lamber essa colher de tão gostosa que fica. Fica uma cobertura maravilhosa, muito cremosa, que eu tenho certeza que quando você compartilhar com seus amigos, com a sua família, ninguém vai dizer que é uma cobertura saudável. Vão achar que é aquela clássica feita com leite animal, leite de vaca e açúcar branco que todo mundo conhece. Para cobrir o bolo, você pode cobrir com um bolo assim, ou se você quiser ser mais ousada, você pode fazer furinhos com a faca mesmo, para que essa cobertura ela penetre mais, ela entre no bolo e ao cortar fique aquelas camadinhas assim de cobertura escorrendo para dentro, que fica maravilhoso. Outra técnica é você também já cortar, né, os quadrados que você vai servir e colocar a cobertura, que ela também vai dar aquela escorridinha que dá todo um charme. Eu resolvi ser um pouco mais clássico, então vou manter o bolo liso e colocar a cobertura para vocês. Uma outra opção que fica muito elegante também de você servir é não colocar a cobertura no bolo, servir o bolo normal e colocar a cobertura ao lado, na mesa. Colocar a cobertura num outro recipiente na mesa para que a pessoa possa se servir e escolher se ela quer colocar mais ou menos cobertura. Você pode servir assim, você pode finalizar com raspinhas de chocolate, com algum granulado de qualidade, saudável. Eu resolvi usar aqui algo muito simples, eu vou usar de finalização dos dois bolos, que é colocar cacau em pó num desses infusores de chá, ou pode ser numa peneirinha, ou até mesmo com a mão, e finalizar polvilhando e salpicando um pouquinho de cacau em pó, fica muito charmoso, fica muito legal. Olha que delícia! Nosso bolinho. Eu vou finalizar todos e no final eu vou cortar para te mostrar como é que eles ficaram por dentro. Então fica aí que a gente tem mais 2 receitas aí. Ok, Thaís, tá tudo muito lindo, muito bom, mas chegou a hora da verdade. E o açúcar? Como substituir o temível açúcar, né? Antes de falar como substituir, como fazer uma receita com adoçante natural ou com frutas, eu quero deixar claro que eu não sou a favor de terrorismo alimentar. Então eu acredito que a alimentação, principalmente quando a gente fala de doces, não se restringe a uma tabela nutricional. Você não come simplesmente um conglomerado ali de proteínas, carboidratos, de macronutrientes e micronutrientes. A alimentação ela tem muita memória afetiva. Eu tenho certeza que você tem alguma memória de algum doce, algum bolo, algum cheiro da casa da sua avó, da sua mãe, de uma tia, de uma amiga. O doce ele é afeto, inclusive o Ayurveda nos traz muito isso, que o açúcar ele pode ser usado inclusive como um tratamento. Só que muitas vezes eu falo isso e as pessoas ficam horrorizadas, né? Como assim? E eu digo, lembra quando você caía quando era criança, ralava o joelho, caía de bicicleta ou levava um susto muito grande? O que normalmente a nossa mãe, a avó fazia? Ia lá, preparava uma aguinha com açúcar e dava para você tomar. Isso não acalmava a gente? Claro que acalmava, gente. Claro, pode ser um placebo ali do amor da mãe, é o que resolvia, pode ser. Mas a gente sentia aquela tranquilidade. E dentro das medicinas ancestrais do Ayurveda, a gente vê isso muito claro, que o açúcar, ele sim pode ser utilizado para tratamento de trauma, de rejeição, como um remédio. Eu tô falando para você sair tacando açúcar em tudo, em comer açúcar a toda hora, dizendo, ah não, é porque eu ouvi numa aula que o Ayurveda disse que era tratamento. Claro que não, principalmente se você tem alguma doença, como diabetes, resistência à insulina, né? Então eu tô dizendo, reforçando para você ter discernimento, você ter gentileza com você, ter, claro, como base da vida, uma alimentação saudável, uma alimentação funcional, rica em nutrientes, comendo doces que te gerem mais saúde, mas também ter essa tranquilidade de que não é um ingrediente isolado, ou lá numa viagem que você foi fazer para casa da sua tia e ela fez o pudim que você amava quando era criança e você disse, não tia, porque esse açúcar é uma droga, blá, blá, e deu um sermão na mesa da sua tia. Eu tô dizendo que ok, a gente sim precisa fazer boas escolhas, mas também ter gentileza. Lembra que raiva, todo esse conglomerado de coisas negativas também não é bom, às vezes é tão ou mais tóxico quanto o açúcar. Então lembra que isso também adoece, tá? Mas ok, dito isso, afinal de contas, como que a gente vai substituir o açúcar aqui? A gente, novamente, vai parar de olhar o ingrediente isolado. Então você nunca vai olhar um ingrediente da receita, você precisa olhar a receita como um todo. Então quando a gente faz um doce, independente, prestem bem atenção nisso, ó, independente se eu usei açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar de coco, adoçante natural ou fruta, eu nunca vou me ater apenas a esse ingrediente. Eu preciso olhar a receita como um todo.
Então, olhando essa receita como um todo, é sempre importante que a gente inclua ingredientes nutritivos que vão ajudar na redução do índice glicêmico dessa receita. O que é isso? É a velocidade com que o açúcar é liberado no seu sangue quando você consome algum alimento. Por exemplo, com certeza você já abriu uma barra de chocolate, prometendo, jurando de pé junto que ia comer apenas um quadradinho, e quando viu você tinha consumido a barra inteira. Ou quando você vai na padaria, compra um pacote de pão d'água e diz só vou comer um pãozinho. Quando vê você comeu uns 5 pães d'água e ainda está com fome. Por que isso acontece? Porque todos esses alimentos refinados, simples, farinhas brancas, esses bolos tradicionais, o açúcar branco, a farinha de trigo, tudo isso gera um pico de glicose. Então você come, dá aquele barato, né? Uhul, que delícia, que coisa boa, eu quero mais, mas em seguida tem uma queda. Então não tem uma manutenção desse nível de glicose no sangue, então não tem ali nutrição, não tem nutrientes, não tem fibras, não tem carboidratos complexos que fazem com que essa liberação da glicose aconteça de forma lenta. Eu, por exemplo, tenho observado muito no meu corpo e eu reforço muito isso para as minhas alunas, que elas sempre tornem o corpo delas um grande laboratório, que independente do que elas ouçam de qualquer especialista, que elas tenham esse poder de se observar e saber qual é a melhor escolha alimentar para elas. Eu tenho percebido muito que quando eu consumo carboidratos, até mesmo frutas, por exemplo, uma banana com granola, quando eu consumo isso pela manhã, eu fico com muito mais sono ao longo da manhã e até durante o dia do que quando eu consumo uma proteína ou quando eu consumo algum tipo de doce com mais fibras. Por quê? Porque eu já percebi que o meu corpo de manhã funciona dessa forma. Então isso é importante você observar em você também e adicionar nas suas receitas, que a gente chama de compensadores dietéticos, que vai ajudar nessa redução do índice glicêmico da receita. Então nós temos 5 compensadores dietéticos principais. O primeiro deles é você adicionar um pouco de acidez na sua receita. Por exemplo, adicionando raspinhas de limão, raspas de laranja ou um vinagre de maçã, alguma coisa que traga acidez, que isso retarda a absorção do carboidrato na sua boca. A segunda opção é adicionar fibras, então adicionar aveia, adicionar uma farinha de arroz integral, adicionar uma cenoura, adicionar ingredientes que também vão ajudar nessa redução. O terceiro é adicionar carboidratos complexos, eles levam mais tempo para ser digeridos, então adicionar tubérculo, ou mesmo aqui como um legume como a cenoura, novamente as farinhas integrais e não as refinadas. Em quarto lugar, a adição de gorduras boas, então colocar ovos, colocar um óleo de coco, colocar um azeite de oliva num bolo, que as pessoas têm preconceito, mas fica maravilhoso. Isso tudo vai retardar esse esvaziamento gástrico, né, fazendo com que você se mantenha saciada por mais tempo, vá ter fome muito tempo depois, contribuindo inclusive aí no seu processo de emagrecimento. E o quinto é adicionar especiarias, né? Essa beleza, essa maravilha do Ayurveda, aí, especiarias que são ricas em polifenóis e antioxidantes, como a baunilha, como a canela, gengibre, o cardamomo, que além de trazer sabor para nossas receitas, vão trazer também muito mais saúde. Então, quando a gente pensa em tudo isso numa receita, aí sim a gente pode ficar tranquila de substituir o açúcar e saber que está fazendo uma receita verdadeiramente saudável. Então, normalmente, o que as pessoas fazem? Tiram o açúcar branco e acabam colocando algum adoçante natural, como normalmente o xilitol, o eritritol. Então, o que acontece? Esses adoçantes, eles não são muito bem digeridos pelo nosso intestino. Então, se a gente não souber dosar da maneira correta na receita, vai gerar um desconforto, vai gerar dor abdominal, vai gerar gases, diarreia e outros desconfortos, que é tudo que você não quer depois de comer um doce, principalmente um doce saudável. Então, o pior de todos é o xilitol, por isso que eu não uso xilitol em nenhuma receita, porque eu me sinto muito mal e todas as alunas que eu converso também me relatam a mesma coisa, que sentem muito desconforto quando consomem. Então aqui no nosso bolinho de cenoura adoçado com adoçante natural, eu resolvi fazer um mix de adoçantes. Eu estou usando aqui o eritritol e a stevia, que você já vai aprender como fazer, para deixar esse bolo com um sabor gostoso, não deixar também aquele sabor mentolado, muito refrescante, que às vezes acompanha os adoçantes, deixar ele saudável, porque a gente está juntando 2 tipos de adoçante. O adoçante de volume, que é o eritritol, que é o que entra em mais volume, e o adoçante de intensidade, que é a stevia. A stevia é 300 vezes mais doce que o açúcar. Então, juntando esses dois, fazendo esse mix que você vai aprender agora, você vai poder substituir e usar ele nas suas receitas na mesma proporção que você usaria o açúcar.
É claro que, como eu falei antes, discernimento é muito importante. Então, não é porque é um bolo com adoçante natural que você vai comer um bolo inteiro. O doce é para ser degustado. Então, você vai consumir uma fatia, duas. E isso, normalmente, não vai gerar nenhum tipo de desconforto, não vai impactar a sua microbiota intestinal. É claro que você usou eritritol, usou algum outro poliol e comeu demais, né? Comeu um bolo inteiro, comeu uma torta inteira, é lógico que isso provavelmente vai gerar algum tipo de desconforto. Então, mesmo sendo com adoçante, mesmo sendo saudável, tenha cautela, tenha discernimento na hora de consumir. Então, vamos aprender agora a nossa receita de bolo de cenoura adoçado com adoçante natural. Para fazer o nosso mix de adoçante natural, a gente vai utilizar dois tipos de adoçante. O eritritol, que é um adoçante que vai entrar aqui como adoçante de volume, ele vai entrar em maior quantidade. Se por acaso o eritritol estiver muito granulado, você pode triturar, bater ele no liquidificador. E a estévia em pó, que entra aqui como um adoçante de intensidade. Vou adicionar junto com o eritritol. Misturar bem. Ou você pode mesmo bater no liquidificador, se quiser. E você tem o seu mix de adoçante pronto para usar nas suas receitas, na mesma proporção que você usaria o açúcar. Como vocês sempre perguntam qual marca de stevia eu uso essa daqui da Color Andina, queria deixar como sugestão. Você pode usar outra se você preferir. Para fazer o bolo de cenoura com adoçante natural, a gente vai começar preparando o mix de farinha. Vou adicionar a farinha de arroz e a farinha de aveia, uma pitada de sal, mistura bem com uma colher e reserva. Em seguida, você vai colocar no liquidificador o óleo de coco em estado líquido, os ovos, a semente de linhaça dourada inteira e o nosso mix de adoçante com eritritol e stevia. A gente vai bater bem essa mistura. Você vai bater bem até perceber que as sementes de linhaça foram totalmente dissolvidas. Em seguida, vai adicionar a cenoura ralada e vai levar agora para bater bastante. Esse é o grande segredo do bolo de cenoura, ficar com aquela cor laranja, é bater bem a cenoura ralada. Depois de bater bem até atingir essa consistência, a gente vai despejar os líquidos do liquidificador no nosso bowl que já tem a mistura das farinhas. Depois de misturar bem, a massa vai ficar com essa consistência e a gente vai finalizar adicionando o fermento em pó peneirado. Mistura lentamente, só para incorporar. O resultado final da massa é esse. Agora é só transferir para uma forma redonda, com furo no meio de 18 centímetros, untada com óleo de coco. Depois de pronto, é só levar no forno que já está pré-aquecido a 180 graus. Depois do bolo pronto, a minha sugestão é que você utilize algum tipo de grade de resfriamento para desenformar. Dessa forma, todo o ar circula pelo bolo e evita que ele fique um bolo muito solado. Então, a nossa receita de bolo de cenoura adoçada com adoçante natural, ela é a mesma receita do bolo de cenoura com demerara, porém, ao invés de demerara, você vai utilizar o mix de adoçante. O nosso mix de adoçante natural, ele vai ser feito com 99% de eritritol e 1% de stevia. Independente da quantidade que você for fazer, você sempre vai usar esse padrão. 99% eritritol, 1% stevia. E vai substituir na mesma proporção que você usaria açúcar. Aqui, novamente, eu reforço sobre o discernimento. Se você vai lá e pega uma receita que vai lá 300, 400 gramas de açúcar, como existe, né? Eu já vi receita assim, e quer substituir na mesma proporção por adoçante, é claro que não vai ficar bom. E eu não recomendo jamais que você tenha essa quantidade tão alta, né? Tão absurda assim, de adoçante ou mesmo de açúcar na sua receita. Nos bolos, eu gosto sempre de trabalhar nesse máximo aí de 100 gramas de adoçante ou de açúcar, para adoçar um bolo inteiro. Então, se você comer uma fatia, é tranquilo, vai dar tudo certo. A cobertura é a mesma coisa, tá? Igual a gente fez a outra, porém aqui usando o nosso mix de adoçante. Percebe como ela fica uma cobertura mais clara, né? Porque aqui eu acabei usando o açúcar mascavo, aqui a gente usa o mix de adoçante, que é clarinho, então ela fica um pouquinho mais clara, mas olha a consistência, olha o brilho, a textura dela e o sabor também fica maravilhoso. E eu vou agora cobrir o nosso bolinho com adoçante aqui para você ver. Dá licença que eu também sou obrigada aqui a
fazer o controle de qualidade. Maravilhoso. Então olha aqui, nosso bolinho com adoçante de cenoura. Daqui a pouco eu vou cortar todos eles, então fica aí que eu quero te mostrar por dentro todos. Ok, Thaís, mas não quero usar açúcar, não quero usar adoçante. Existe uma opção de poder adoçar esse bolinho usando frutas? Existe esse bolinho aqui recheado, tá aqui para te provar. Eu fiz inclusive esses 3 formatos, né, essas 3 versões, para também te trazer opções de variedade. Mas é claro que você pode fazer um bolo com adoçante quadrado ou nesse formato. Você pode variar os formatos dependente da forma que você for fazer. Eu te trouxe aqui 3 opções diferentes para você poder variar o preparo e a apresentação desses bolos. Então, antes de você aprender o bolinho de cenoura adoçado com fruta, eu quero novamente fazer um lembrete que se você tem diabetes, se você tem algum problema de saúde, é muito importante que você sempre consulte com um profissional médico ou nutricionista e siga as recomendações e prescrições passadas individualizadas para você. Porque muitas pessoas me perguntam, eu sou diabética, eu posso comer um bolinho adoçado com frutas? Eu não sei porque eu não te conheço. Eu não sei a sua idade, eu não sei a sua patologia, eu não sei qual é a necessidade nutricional, calórica que você tem, eu não sou nutricionista e não estou aqui para fazer esse papel. Eu estou aqui para te ensinar receitas saudáveis e gostosas para você fazer para sua família. Então, se você tem diabetes ou qualquer outra doença que tenha algum tipo de restrição alimentar, consulte um profissional e siga as recomendações prescritas para você e não para sua vizinha, para você. Frutas têm açúcar? É claro que tem. Umas têm mais, outras têm menos. E da mesma forma que eu falei sobre os outros bolos, a composição da receita como um todo, ou seja, os outros ingredientes que vão ser usados, é o que vai contar. Nesse bolo aqui eu usei para adoçar maçã apenas, tá? Não usei banana, que é uma fruta que tem um índice glicêmico maior, e não usei nada de açúcar. Então a gente tem aqui na massa do bolo apenas maçã, e na cobertura e recheio, que é a mesma, eu usei tâmaras. Então lembra que não é ter açúcar ou não ter açúcar que vai tornar a receita saudável. Não é que esse bolo aqui ele é mais saudável que esse que tem açúcar demerara. O importante é sempre a composição da receita. Eu quero que você saia dessa aula com isso muito claro e leve isso para a sua vida quando você for fazer qualquer doce, qualquer bolo. Então não adianta às vezes ser uma receita zero açúcar, mas você vai ver ela é cheia de xilitol, cheia de fécula de batata, de farinha de arroz, de tapioca, de um monte de farinhas brancas refinadas que vai gerar ali um pico glicêmico às vezes semelhante a uma receita com açúcar branco, né? Então o importante é sempre ter esse olhar como um todo, né? Transformar isso aqui num alimento. Se eu pego todos os ingredientes presentes nesses bolos e vejo eles de forma separada, eu conheço todos eles, eu comeria todos eles, né? Comeria aveia, comeria farinha de amêndoas, ovos, as gorduras, a cenoura, a tâmara. Então é isso que é o mais importante. Então vamos aprender esse bolinho, que aí sim é uma receita diferente dessas outras duas aqui. Uma receita nova que você pode fazer, inclusive se você tem crianças. É uma receita que eu fiz até para celebrar os 9 meses do meu filho e, lógico, dei só um pedacinho para ele pequenininho, ele comeu e adorou. Para fazer a nossa receita de bolo de cenoura adoçado com fruta, a gente vai precisar de um bowl para começar a preparar o nosso mix de farinhas. A gente vai adicionar nesse bowl a farinha de amêndoas e a farinha de aveia. Mistura bem. Depois a gente segue o preparo no liquidificador, onde a gente vai adicionar os ovos, o óleo de coco, as maçãs picadas sem a casca. Eu coloquei por enquanto aqui em um pouquinho de água para ela não oxidar. Agora eu vou escorrer a água e usar só a maçã aqui no liquidificador. Água escorrida, vou colocar a maçã sem casca e sem sementes no liquidificador e vou bater um pouco antes de adicionar a cenoura. Depois de bater bem, é só adicionar a cenoura e levar novamente para bater. Depois de bater bem, é só adicionar na mistura dos secos. Eu gosto de adicionar em 2 partes, coloca um pouco, mistura e adiciona o restante do liquidificador. E a gente finaliza adicionando o fermento em pó, peneirado, e também o bicarbonato de sódio que a gente vai usar quando a gente precisa de uma expansão a mais no bolo. E mistura lentamente, só para incorporar na massa. Como eu vou fazer esse bolo recheado, eu vou assar ele em 2 formas redondas de fundo removível de 18 centímetros. Vale lembrar que quando a gente está usando uma forma como essa, a gente vai untar com óleo de coco apenas o fundo da forma. Eu não vou untar as laterais, porque untar as laterais restringe o crescimento da massa, tendo uma grande tendência ao seu bolo solar. Se você está usando uma forma com furo no meio, sim, você pode untar tudo. Mas quando é uma forma assim, lisa, redonda, a gente unta apenas o fundo e não as laterais. E a gente vai então despejar quantidades iguais de massa em cada forma, o que dá mais ou menos
560 gramas de massa em cada uma das formas. E agora é só levar no forno pré-aquecido a 180 graus. Depois que o bolo sai do forno, você vai aguardar ele esfriar completamente antes de desenformar. Para fazer nossa cobertura de cacau adoçada com frutas, a gente vai usar apenas 3 ingredientes. Alguma bebida vegetal, eu estou usando aqui uma bebida vegetal de amêndoas, o cacau em pó 100%, lembrando que é um cacau sem adição de açúcar, e as tâmaras jumbo picadas sem o caroço. Para começar, a gente vai colocar no liquidificador a bebida vegetal e as tâmaras picadas. Lembrando que as tâmaras não foram deixadas de molho. Agora a gente vai levar no liquidificador e vai bater bem. Depois de bater bem, vai se transformar num creme, assim bem espesso, onde as tâmaras já foram processadas, não estão mais inteiras. Nesse momento, onde a gente vai adicionar o cacau em pó e vai bater novamente. Depois de bater bem, a gente tem esse creme aqui de cacau maravilhoso, que você pode usar como cobertura ou como recheio dos seus bolos adoçados com fruta. Delícia, né? Esse bolo aqui é um sucesso, a cobertura é um sucesso, o recheio é um sucesso. Eu faço às vezes coloco em potinhos, assim, em copinhos, só a cobertura, boto na geladeira e depois coloco alguns morangos em cima, assim a gente come isso de colher, fica sensacional. E eu deixei para finalizar ele também aqui com vocês, da mesma forma que eu finalizei o outro, dando aquela polvilhada, aquele charme todo, um cacau em pó em cima, como eu falei, pode ser muitas vezes lascas de chocolate, pode não ser nada, né? Você pode deixar o bolo assim, mas com certeza faz muita diferença. Olha como fica bonito e daqui a pouco eu vou cortar todos eles que quero te mostrar, então fica aí. Então vocês perceberam, né, nessas 3 receitas aqui, que é uma visão completamente diferente de uma receita tradicional, porque o que um doce tradicional faz? A pessoa mistura lá farinha de trigo, açúcar branco, às vezes leite, creme de leite, um monte de conservantes, de aromatizantes, de pastas prontas, transformando aquele doce que era para ser um sinônimo de prazer, de sabor, transformando aquilo num ingrediente altamente inflamatório. Então, quando eu falo em transformar doces em saúde, eu não falo isso da boca para fora, eu falo realmente em você ter esse conhecimento necessário para transformar a sua cozinha numa farmacinha natural, onde você pode misturar alguns ingredientes e fazer receitas incríveis, que vai surpreender a sua família, vai ser gostoso e vai ser saudável também. E esses doces vão combater a raiz de todas as doenças, que é a inflamação. Quando a gente fala de inflamação, principalmente aqui falando da inflamação crônica, ela é a base de desenvolvimento de todas as doenças. Então, quanto mais doces tradicionais você come, mais inflamado o seu corpo fica. Quanto mais doces saudáveis você come, mais você vai acalmando essa inflamação, vai desinflamando, tornando o seu corpo mais saudável, o seu intestino funcionando melhor, você se sentindo com mais energia, com mais disposição, porque afinal de contas você está ali ingerindo mais nutrientes. E claro, essas receitas que você aprendeu aqui hoje são apenas algumas receitas, é apenas um bolo de cenoura feito em 3 versões. Essa é apenas uma parte de tudo que eu ensino dentro do meu curso completo, que é a doceria saudável. Na doceria, onde eu ensino todo o passo a passo, ensino as técnicas para você fazer tudo que é tipo de doce, todos os doces que eu faço, desde bolo até torta, docinho, brownie, cookie, sobremesas, tudo que você precisa tem lá em um só lugar. Você já imaginou como é que seria a sua vida se você pudesse comer um doce todos os dias, que é o que a gente faz aqui em casa, todo dia tem um docinho, todo dia tem um bolinho? Imagina se você pudesse comer o seu doce de forma tranquila, se deliciando, sem culpa, sentindo prazer, sabendo que você está comendo um doce saudável que está desinflamando o seu corpo e da sua família também. Imagina como seria poder comer um doce sem aquele peso na consciência, ou poder comer tranquila sem aquela ansiedade, pensando toda hora em um doce, todo
todo dia, o que eu vou comer de docinho depois do almoço, ou final do dia, ou será que eu vou passar na padaria e vou comer, comendo aquele doce, te satisfazendo, sendo gostoso apenas no sabor, mas depois fazer você se sentir inchado, sentir pesado e principalmente culpada, porque você comeu algo sabendo que aquilo te faz mal, ou até mesmo ofertou esse doce para sua família, o que gera mais culpa ainda. Já imaginou poder ofertar para os seus filhos, para os seus netos, para sua família, doces que vão criar não só uma boa memória afetiva, mas também trazer saúde. Imagina poder receber a sua família, os seus amigos em casa, ofertar esses doces maravilhosos e só aguardar as pessoas elogiarem, dizendo ali que nem acreditam que é saudável. Esses são elogios que eu ouço toda hora. Nem parece que é sem glúten, nem parece que é sem leite ou sem açúcar, nem parece que é saudável de tão gostoso que é. Imagina você poder ouvir isso depois de ofertar um doce que você preparou. E na doceria saudável você vai ter acesso a tudo isso. E o melhor, sem pressão de tempo, você vai poder assistir as aulas no seu tempo, porque todas as aulas são gravadas. O curso ele é online e as aulas são otimizadas para que você possa aprender no seu próprio ritmo, no seu próprio tempo. Dentro da doceria você vai ter tudo que você precisa em um só lugar e o melhor, receitas muito parecidas com essa que você aprendeu aqui hoje, com ingredientes fáceis de encontrar, com utensílios simples que provavelmente você já tem na sua casa. E se você está preocupada com o tempo, Thaís, eu já tenho cursos online, eu acho que eu não vou dar conta de mais um, não vou ter nem tempo às vezes para ver, muito menos para fazer. Fica tranquila que você já percebeu que eu sou uma pessoa muito prática também, então todas as aulas foram feitas de forma otimizada para você só entrar lá na plataforma, ver a aula que você quer, pegar a receita que você quer, separar os ingredientes, fazer a sua receita e pronto. Então chega de ficar procurando receita na internet, não saber como fazer, não saber como substituir, ir lá às vezes pegar uma receita de alguém que você viu no Instagram, tentar reproduzir em casa, comprar ingredientes, perder tempo e a receita ficar ruim. E o pior, às vezes não ter nem como perguntar, tirar dúvidas e entender por que aquela receita deu errado. Então a doceria é o local onde você vai encontrar todos os tipos de doce. Bateu a vontade de um docinho, seja lá qual for, vai ter ali. Você vai aprender desde receitas de base, como doce de leite, leite condensado de coco, leite condensado de castanha, leite condensado de arroz, leite condensado sem açúcar, creme de leite, creme patisserie, ganache. E nesse módulo, gente, essa receita de doce de leite, que você vai aprender inclusive doce de leite sem açúcar e adoçado com fruta, é o maior sucesso. Esse doce de leite eu levei muito tempo para desenvolver e eu tenho certeza que você vai fazer, vai sentar no sofá, vai assistir a sua série preferida, dando colheradas nesse doce de leite sem culpa. E para fazer todos esses doces maravilhosos e não precisar ficar comprando bebidas vegetais, você também vai aprender como fazer leite de coco, leite de amêndoas, leite de aveia, leite de sementes, leite de castanha e até o nosso famoso todinho do bem, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso entre os seus filhos. Você vai aprender também receitas de cookies e brownies rapidinhas para você poder fazer, comer quentinho ou até mesmo congelar e sempre ter um docinho pronto para a hora que bate aquela vontade, só tirar do congelador, botar no forno ou no micro-ondas e tá pronto. Você vai matar a sua vontade com tranquilidade e segurança que você está comendo algo gostoso e saudável. Você vai aprender cookies de chocolate preto com flor de sal, cookie de chocolate branco com baunilha, cookie vegano, cookie 2 chocolates, cookie low carb, cookie de limão, crinkles, que é uma mistura aí de cookie brownie que fica incrível. Dentro da doceria você vai aprender a receita original do meu brownie, a receita que eu vendia lá na minha doceria, que fez aí eu ter um bom faturamento de quase R$5.000 por mês apenas vendendo essa receita. Uma receita deliciosa para você fazer no final de semana, cortar em pedacinhos, em quadradinhos, guardar na geladeira e ter ali um docinho todos os dias da semana para levar para o trabalho ou mesmo colocar na lancheira das crianças. Um doce gostoso, fácil de fazer, que agrada a todo mundo. Você vai aprender a fazer um brownie funcional, um brownie com doce de leite express, um brownie low carb, vegano, a blonde, que é a irmã do brownie, porém com chocolate branco, e a Brookie, que é a outra irmã do brownie. A gente une o melhor dos dois mundos, o brownie e o cookie em uma só receita. Se você gostou dessa receita de bolo de cenoura, se prepara que no nosso módulo de bolo, a sua casa vai ficar cheirando a bolo, aquele bolo gostoso, fofinho, bem prático, tudo feito no liquidificador. Você vai lá, escolhe os ingredientes, coloca na forma, bota para assar e vai ser feliz. Só espera aquele bolo quentinho, gostoso, que vai perfumar a sua casa, tendo sempre uma opção de um bolo saudável para o seu dia a dia. Nesse módulo você vai aprender 3 tipos de bolo de chocolate, bolo de cenoura, bolo de milho, bolo pamonha, bolo de laranja, bolo de banana, bolo gelado de coco, bolo de limão,
bolo de maçã, bolo de maracujá, bolo de especiarias e também bolos especiais como pão de ló na versão funcional, low carb e vegano, ou seja, todo tipo de bolo. Se você quiser fazer todos os dias um bolo diferente, você vai ter. E se tem bolo, tem que ter cobertura. Nosso módulo de coberturas você vai aprender cobertura de chocolate preto com laranja, de maracujá e coco, de limão, de goiabada, cobertura de baunilha, de coco e de cacau, zero açúcar. E como eu já falei, mas vou reforçar, todas as receitas são sem glúten e sem leite. Se você tem algum tipo de intolerância, alergia, é diabética, celíaca, não sabe quais ingredientes usar, fica tranquila que a gente tem aulas sobre substituição de açúcar, de trigo, de leite e de ovos também. E você vai poder fazer como a minha aluna, que fez um bolo lindo para um diabético, ou a Dani, que preparou um doce para o afilhado dela que é alérgico a tudo e ele adorou. Ou a Jonayara, que em meio a um tratamento de restrição alimentar severa, pôde comemorar o seu aniversário com um kit festa todo zero açúcar. Falando em festa, você também vai aprender vários tipos de torta. Torta Dois Amores, torta chocolate maracujá, torta de limão, que é um espetáculo, é uma das minhas preferidas dentro da doceria, cheesecake de frutas vermelhas, banoffee, torta de maçã e tortinha de chocolate zero açúcar. Além disso, os doces e bombons, como brigadeiro, brigadeiro zero açúcar, pão de melado, palha italiana, bombom de avelã, que fica igual Ferrero Rocher, bombom de tâmara e chocolate branco, biscoito com brigadeiro branco e morangos e o famoso pavê vegano. E dá uma olhada no depoimento dessa minha aluna que fez a receita do nosso brigadeiro zero açúcar. Ela pediu para o enfermeiro verificar a glicose e não alterou nada. Isso comprova que com o conhecimento de substituição de açúcar que você vai aprender no curso, os doces são sim seguros para diabéticos. Além disso, você vai aprender tudo sobre ingredientes de substituição para acabar com essa confusão de não saber como fazer, não saber como substituir. E isso é liberdade para você poder adaptar esses conhecimentos para qualquer receita, inclusive pegando uma receita tradicional que você gosta muito e desenvolvendo ela numa versão saudável. Lembrando que todas as receitas acompanham vídeo aula e ainda um PDF descrito com as quantidades exatas para você não ter erro na hora de preparar. Então, com a receita em mãos e com a videoaula, você não tem chance de errar, é como se eu estivesse dentro da sua cozinha te ensinando como preparar esses doces incríveis. Você vai poder assistir as aulas quantas vezes você quiser, ver e rever na plataforma do curso e ainda poder ter um espaço dentro da plataforma para tirar todas as suas dúvidas. Eu vou estar lá te respondendo para que você possa fazer todas as receitas com segurança, sem dúvidas, com tranquilidade inclusive de me perguntar se você, alguém da sua família, não puder consumir algum tipo de ingrediente, pode perguntar lá na plataforma que eu te ajudo. E se você mora em uma cidade muito pequena, muito afastada ou não sabe onde encontrar, como comprar ingredientes, fica tranquila que eu preparei uma lista de fornecedores, que é a minha lista secreta, com várias sugestões de marcas, locais de compra e cupons de desconto exclusivo para você que é minha aluna. E um grande diferencial que a gente tem dentro da doceria é você ter aulas também sobre as bases do Ayurveda, para poder aprender ferramentas práticas e ancestrais para você trazer saúde não só através da alimentação, mas também de mudança de hábitos e rotina dentro da sua casa. Assim que você se inscrever, as aulas da doceria vão estar disponíveis logo após a sua inscrição. Você já vai poder entrar na plataforma e começar a colocar em prática. Isso significa que você não precisa esperar, então assim que você se inscreve, já tem acesso imediato ao curso e já tem acesso a várias receitas que já estão liberadas dentro da plataforma. E além de todas essas receitas, a gente ainda tem os nossos módulos temáticos. Módulo de Páscoa, onde você vai aprender a fazer ovo trufado, ovo de colher, vai aprender a temperar chocolate, várias receitas que você pode fazer na Páscoa ou durante o ano inteiro. Então imagina você poder fazer, presentear as pessoas agora na Páscoa com uma receita que você mesma fez. Você vai poder escolher dentro desse módulo várias opções. Também no módulo de Natal, onde você vai aprender a fazer panetone, chocotone, panacota, mousse e até sorvete de manjericão, que é uma delícia para o verão. Eu sei que a situação no Brasil está um pouco instável, então para você que deseja, além de preparar doces saudáveis e maravilhosos, tornar isso uma fonte de renda extra para você e para sua família, fica tranquila que dentro da doceria tem um módulo inteiro de face e venda, onde você vai aprender a precificar os seus doces, fazer tabela nutricional, aprender sobre locais de venda e tudo que você precisa para ganhar dinheiro com doces saudáveis feitos em casa. Esse é um grande mercado que só tende a crescer e você vai sair na frente podendo, além de presentear a sua família, ainda trazer uma renda extra para dentro de casa. Quem sabe você não faz como a Ismênia, a diva do brownie, minha aluna que levou os brownies para o trabalho de uma amiga e vendeu tudo.
Ou a Ana, que fechou uma parceria com o estabelecimento e conseguiu vender 100% dos doces. Ou a Amelie, que fidelizou um cliente ao entregar um doce lindo, gostoso e seguro para uma pessoa que é intolerante ao trigo e ao leite. E quem sabe você consegue fazer igual a Fátima, que faturou R$ 1.100 em apenas 2 semanas vendendo doces saudáveis feitos em casa. E se você está pensando, Thaís, mas eu tenho medo desses doces não ficarem gostosos, de eu fazer, entrar no curso e a minha família não gostar. Eu sou suspeita para falar, porque eu amo esses doces, a minha família ama esses doces, mas eu trouxe aqui depoimentos de algumas alunas para te mostrar que dá certo sim. Como a Jaque, que fez o bolo de cenoura para Isis, a filha dela, e foi super aprovado. A Carla, que fez o mousse de maracujá e todo mundo na casa dela adorou. A Vanessa, que fez um dos nossos bolinhos de chocolate e as crianças aprovaram, lembrando os bolinhos que a mãe comprava para levar na merenda. A Inês, que fez para a sobrinha e as crianças amaram, levando no lanchinho da tarde. E dá uma olhada na Red Velvet que a minha aluna fez para o aniversário de uma amiga e ela e a família amaram. E para você que acha que doce saudável é feio com cara de gororoba, dá uma olhada nesses cookies feitos pela minha aluna. Ou esse bolo que a Jonayara fez na madrugada, os brigadeiros da Cristina. E olha a cara desse brownie com cobertura de doce de leite. Não dá vontade de comer um desses agora mesmo? Tenho certeza que sim. E entrando na doceria, você já vai poder fazer hoje mesmo esses doces para sua família. E para você que tem algum tipo de receio de fazer e os doces darem errado e você só perder tempo em ingrediente, a Dinorá está aqui para provar que com o curso conseguiu acertar as receitas de primeira. Com as explicações não tem erro. Esse conhecimento é tão poderoso que fez a Sandy aprender a receita do cookie do curso e dá para uma doceira profissional que disse que nem parecia ser zero açúcar, lactose e glúten. E eu tenho acesso a todos esses relatos maravilhosos, porque ao entrar na doceria, além de poder tirar suas dúvidas na plataforma do curso, você também vai fazer parte de um grupo de WhatsApp fechado, onde eu mesma tô lá, eu, Thaís, carne e osso, respondendo suas dúvidas. Não é ninguém da minha equipe, sou eu mesma que tô lá para conversar com você, tirar suas dúvidas, fazendo com que você tenha segurança na hora de preparar os seus doces. E claro, além de poder tirar dúvidas comigo, um grupo de WhatsApp te conecta a pessoas que estão na mesma busca que você. Uma comunidade mesmo, onde você pode trocar ideias, receitas, até mesmo compartilhar compras, encontrar pessoas às vezes que moram próximo de você para poder dividir esse universo maravilhoso de doces saudáveis. E além de todas essas receitas, além do grupo de WhatsApp, para quem está realmente decidida, comprometida a entrar na próxima turma da Doceria Saudável, eu preparei mais 2 presentes. O primeiro é, as inscritas nas primeiras 24 horas, ou seja, de hoje até amanhã, ganham R$ 300 de desconto. E as 30 primeiras inscritas ganham o dobro do tempo de acesso. Você tem acesso, ao entrar na doceria, você já tem acesso a 1 ano na plataforma. E estando entre as 30 primeiras, você garante 2 anos de acesso, ou seja, 1 ano a mais para você poder ver, rever as aulas e fazer todas essas delícias. Então, se você sentiu o chamado, se você não quer mais errar, as inscrições estão abertas, tem um QR Code aparecendo aqui na sua tela e também um link disponível logo abaixo desse vídeo que você vai poder clicar e fazer a sua inscrição. Ao clicar nesse link, você vai entrar em uma página onde está tudo descrito, tudo que eu expliquei até agora. Você pode ler com calma se quiser e ver mais a fundo sobre todos os módulos, tudo que você recebe, tudo que você vai garantir ao entrar na doceria. Mas se você já entendeu, já está decidido a entrar, você pode ir direto para a área de inscrição, clica no botão, vai pedir os seus dados, você vai preencher e vai entrar nessa turma, garantindo para você e para sua família a maior herança que você pode deixar, que é a saúde. Mas Thaís, quanto que vai custar, afinal de contas, entrar na doceria? Quanto que eu preciso investir? Antes de falar o valor, eu quero que você pense todo o tempo que você já perdeu testando receita, comprando ingrediente, dando errado. O quanto que às vezes você gasta hoje em remédio, em médicos, em terapias, em coisas que muitas vezes você tem que fazer para recuperar a sua saúde, sendo que a recuperação da saúde ela precisa vir da base, da fonte, que é de uma boa alimentação. Eu quero que você tenha consciência que ao entrar na doceria você não está apenas entrando em um curso de receitas, onde você vai aprender alguns bolinhos. Você está entrando numa nova realidade, num novo estilo de vida.
numa escolha que, se você se dedicar e se você quiser, isso realmente tem um grande poder de transformar a sua saúde e da sua família, assim como tem transformado a minha. Eu não tô aqui só para te ensinar algo superficial, como misturar farinhas e bater um bolo. Eu quero que você realmente mergulhe nessa experiência e entenda que aquilo que você coloca da boca para dentro é o que vai determinar o seu futuro. Se você vai ter uma velhice saudável ou não, essa escolha começa a partir de hoje, a partir daquilo que você coloca da boca para dentro. E mais ainda, se você tem filhos, se você tem netos, você é a responsável de dar comida para eles, de preparar. Então você, além de você, tem a responsabilidade de gerar saúde ou doença na sua família. Então quanto vale isso? Quanto vale, talvez, daqui a alguns anos você ter que submeter a algum tratamento caro ou submeter seu filho ou alguém que você ama a um tratamento para obesidade, para um câncer, para diabetes, para problemas cardíacos, para problemas neurológicos, tudo isso que está altamente hoje comprovado que tem associação direta com a alimentação. Então eu quero que você tenha consciência que entrar na doceria não é entrar apenas em um curso de receitas, é entrar numa verdadeira transformação de vida, de saúde para você e para sua família. E é por isso que eu sei que se o investimento do curso for muito alto, você não vai entrar, você vai desistir. Por isso que a gente fez um valor muito acessível, com esses R$300 de desconto, para que você realmente possa dar esse grande passo, uma transformação da sua saúde. Se você está aqui assistindo essa aula, eu tenho certeza que você já assistiu outras aulas de outras confeiteiras, você já sabe mais ou menos o valor de outros cursos que existem no mercado e você sabe o quanto esse investimento muitas vezes fica alto, fica inacessível para a sua realidade atual. E por toda a bagagem que eu tenho, por toda a história que eu tenho, são 15 anos de trajetória, então tudo que já foi investido em cursos, em viagens, em testes, de testar e desenvolver cada receita, comprando ingredientes, testando, estudando, errando e principalmente colocando a mão na massa para poder te entregar o certo, o correto, aquilo que não tem erro. Com tudo isso, eu com certeza poderia aí cobrar um valor de R$2, R$3.000 para você entrar na doceria. Mas como eu falei, eu quero facilitar o seu acesso. Eu não quero que o valor seja uma barreira para você não entrar. Por isso que eu resolvi dar esses R$300 de desconto apenas para as inscritas nas primeiras 24 horas, de hoje até amanhã. Então o valor normal da doceria saudável é R$987. Mas com esses R$300 de desconto, você vai investir apenas ou 12 parcelas de R$68,57. Reflete aí por um momento. Será que a saúde da sua família não vale R$60 por mês? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que você consegue economizar numa pizza que você compra, numa blusinha, em algo no mercado que você compra que você sabe que não é saudável. Você consegue economizar esses R$60 por mês e investir numa saúde verdadeira, numa saúde duradoura. E se ao entrar na doceria você assistir às aulas, ver a plataforma por dentro, mas ver que não é para você, não é o seu momento, você tem 7 dias de garantia a partir da data da sua compra. Comprou, deu 7 dias, entrou na plataforma, não gostou, você pode pedir 100% do seu reembolso, que a gente devolve o dinheiro para você. Então, se você está pronta para transformar a saúde da sua família, transformar doces em saúde, a ofertar doces saborosos e gostosos, toca no link que está aqui abaixo desse vídeo ou aproxima o seu celular do QR Code que está aparecendo aqui na tela para fazer agora a sua inscrição e dar esse passo rumo a uma vida com liberdade, com saúde e com sabor. E antes de a gente encerrar a nossa aula, então, eu quero te mostrar esses bolinhos por dentro para dar mais desejo ainda, para gerar mais vontade em você. Mas se você já está decidido, enquanto eu corto aqui, já vai lá, se inscreve na doceria, garante a sua vaga para já começar hoje mesmo a preparar delícias como essa aí na sua casa. Enquanto você está se inscrevendo, então, chegou a hora, vamos cortar os nossos bolos, vamos ver como é que eles ficaram por dentro. Eu vou fazer na sequência aqui que eu fui te ensinando, começando aqui pelo nosso bolo de cenoura com demerara. Vou cortar uma fatia bem generosa. Eu vou ter que fazer o esforço de provar todos eles. Vou te mostrar bem de pertinho. Olha a altura, a fofura, a delícia que fica esse bolo. Fofinho no cortar, cheiroso, bem laranjinha, né? Como um bolo de cenoura deve ser. Desmancha na boca, molhadinho. Vamos cortar agora o nosso com adoçante. Vou botar no prato. Ó, nosso bolinho. Ser obrigada também a dar uma provadinha.
Eles não têm diferença nenhuma de sabor. Inclusive, esse com adoçante se torna ainda um pouquinho mais doce que o com demerara por conta da stevia. Como eu te falei, é 300 vezes mais doce que o açúcar. Então, embora seja um bolo sem açúcar, ele é ainda mais doce que o com açúcar demerara. Ficou muito gostoso. Eu ouso dizer que eu achei até talvez mais gostoso que o com demerara. E vamos agora para o nosso adoçado com frutas. Bolo lindo, inclusive, para fazer aí de aniversário, hein? Vou colocar ele aí, vou levar para você ver mais de pertinho. Um bolo para fazer uma festinha de aniversário infantil, olha que coisa linda. É o que eu fiz para o meu filho aqui com 9 meses. Ele fica bem molhadinho, com esse recheio ainda, pegar completo. Olha, tá difícil escolher qual que eu gostei mais. Acho que esse ganhou. Ficou muito leve, muito molhadinho, muito bom. Difícil parar, gente. Esse aqui acho que bateu, foi o meu preferido. Todos ficaram maravilhosos, cada um com uma característica diferente, mas esse de fruta, ele ficou muito leve, muito molhadinho, acho que por conta de ter o recheio também, ficou sensacional. Mas tá aqui, 3 opções de bolo de cenoura para você escolher qual é melhor para você. Esse é o máximo que eu consigo te dar em uma aula, né? Poderia ter ensinado apenas uma das receitas, mas quis te ensinar as 3 para te mostrar esse universo gigantesco de doces saudáveis que você pode ter acesso ao entrar na doceria, preparar doces de acordo com a sua realidade, com a sua necessidade. E eu desejo que você faça essa escolha. Faça essa escolha não só por você, mas pensando realmente em deixar como grande herança para sua família, para os seus filhos e netos, o conhecimento, a saúde. Eu tenho certeza que essa é a maior herança que você pode deixar para eles. E antes de encerrar, quero relembrar, se você está pronta para dar esse passo, é só clicar no link que está logo abaixo desse vídeo ou aproximar o celular do QR Code que está aqui na sua tela e entrar para esse universo incrível e delicioso que você teve um gostinho aqui da Doceria Saudável. Quero agradecer você que acompanhou essa aula aqui até o final. Eu estou aqui para realmente te ensinar não só sobre doces, mas também sobre saúde. Desejo que esses conhecimentos tenham contribuído aí com a sua vida e da sua família e que você faça uma boa escolha, dê o próximo passo entrando para a doceria. Você e a sua família merecem dar esse passo. Então, para você que é minha aluna, seja muito bem-vinda. Eu te vejo dentro da doceria, dentro do nosso grupo de WhatsApp, lá na plataforma, fazendo receitas incríveis, deliciosas, tirando suas dúvidas. E para todos vocês que acompanharam essa aula, meu muito obrigado. Desejo que esse tempo tenha sido proveitoso. Façam essa receita. Lembra, se você postar, de me marcar para eu poder acompanhar o que vocês estão fazendo. Se você tem alguma dúvida, você pode deixar aqui na área de comentários ou me chamar lá no Instagram também para perguntar qualquer dúvida referente à entrada no curso. No mais, muito obrigada, desejo aí uma ótima semana para vocês, com muita saúde, com muitas delícias, principalmente dentro da doceria. Um beijão e até a próxima!